O Rishi Sunak fazendo o papel de boneco de uma nação decadente, uma nação que tem uma das maiores relações dívida-população no planeta, uma nação que não consegue crescer, não consegue nem cruzar, nem fazer filhos, aquilo lá só cresce através de imigrantes. O Reino Unido, porque ali temos ali Irlanda, País de Gales, Escócia, tudo isso dentro de um negócio que é menor do que Minas Gerais. Aquelas ilhas todinhas ali, tudo junto não dá Minas Gerais. Mas mesmo assim, tem a Escócia, tem o País de Gales, tem a Irlanda e tem a Inglaterra. Ali, esse pessoal, desde algum tempo, há 300 anos mais ou menos, há 200 e poucos anos, pegaram o protagonismo mundial, depois que os sionistas foram expulsos da península, que foram com dinheiro para a Holanda, principalmente, Países Baixos e Reino Unido, levando seu dinheiro, criando sua armada, criando o golpe das tulipas, ali que dá o golpe das tulipas, inauguram a Bolsa de Valores, aplicando um golpe em qual a Holanda, o país, o Estado, levou 70 anos para se recuperar, 70 anos. Quantos nasceram e morreram vendo o país em crise graças a um grande golpe criado para o negócio. Bancaram uma marinha de guerra ligada à Companhia das Índias Ocidentais ou Orientais, simplesmente com marginais bandidos criminosos de toda espécie, de toda estirpe. Qual era o principal papel deles? Roubar os galeões espanhóis e portugueses, que eram, àquela altura do campeonato, os reis da cocada preta. Espanha e Portugal eram os donos do Novo Mundo. A Inglaterra manda lá as suas 13 colônias para lá com o Mayflower, uma cisão religiosa, e aquela turma vai para lá. Monta aquela coisa desimportante lá, porque todo o tamanho dos Estados Unidos depois é fruto de compra ou roubo, ou assalto, como Colorado, Texas, Califórnia, Arizona, e por aí vai, Novo México, tem mais algum, Delaware, se não me engano, tem mais alguns lá, todos eles na mesma situação. Ou ainda compraram o Alasca, e isso daí é a fruta da expansão. Mas a Inglaterra se dedica a virar, tanto é que o patrono da Marinha Inglesa, da Royal Navy, da Royal Armada, é um bandido, um marginal, um criminoso, um assassino frio e cruel, que vivia de roubar outras nações. A atividade econômica da Inglaterra era o butim, o furto, e usando o velho axioma de Roma, dividir para governar, vai por aí colocando os Mahatma Gandhi do mundo. Mas Gandhi, para mim, nunca passou, e eu vou chamá-lo de inteira, da mesma forma que eu vou dizer para vocês que a Revolução Francesa, a única coisa que tem de proveito da Revolução Francesa é a guilhotina, que já foi abandonada, e o pai das que é Jean-Paul Maratz, o homem que inventou a fake news. O criminoso que, de dentro de uma banheira cheia de pesticida para curar as feridas que ele tinha dentro do corpo, fora do corpo, aquela tragédia, fez as maiores ignominias contra a nobreza, contra o rei e a rainha da França, e deu no que deu. Um ajuntamento de loucos fazendo tudo quanto é lado, não podia dar certo como não deu. Teve que vir Napoleão depois, num governo totalitário, para consertar a quantidade de cagada que liberté, égalité, fraternité, la morte deu. Só deu aquilo ali. Então, tem vários ícones no planeta que eu vou derrubando eles um por um. O Gandhi é um que, no momento exato em que a Inglaterra estava fragilizada pela guerra, tinha meia dúzia de oficiais lá, estavam ferrados, estavam fodidos, tanto é que o Japão chegou nas Filipinas, que eles tinham roubado as Filipinas da Espanha, na guerra que os Estados Unidos inventou contra a Espanha, porque a Espanha vinha de 3 golpes, de 3 processos de guerra civil, as guerras carlistas, qualquer hora a gente fala sobre ela, tá? Que transformou a Espanha, parecia o Fluminense, o meu time, foi da primeira para a terceira divisão em apenas um século, de país mais rico e mais importante do mundo, passa a ser absolutamente nada nem ninguém no século XIX. Isso se aproveitaram todos isso, e os últimos foram os Estados Unidos.
que inventaram uma guerra com a decadente Espanha, total decadente, e tomaram Cuba, que foi libertada, entre aspas, ficou sob seu domínio durante muito tempo, até hoje eles têm uma base lá dessa época. Eles tentam pagar a Cuba, Cuba não aceita o pagamento, já reclamou na ONU e eles continuam lá, com a base de Guantánamo, que não é permitida. Eles têm tudo lá, geradores, tem tudo dentro da ilha de Cuba. Isso é para vocês entenderem mais ou menos como funciona. E tomaram as Filipinas. Bem, os americanos foram nas Filipinas, terminaram tudo em campo de concentração, inclusive acho que 40 mil morreram de maus tratos dos japoneses, que eram bestiais, fora parte, eram criminosos de guerra o tempo todo, parecia até sionista na guerra contra a Palestina. Né? Realmente os caras eram bárbaros, era uma barbaridade fora do pouco. Aqueles ninjas, ou ninja não, samurai, o ninja é raríssimo. Os samurais faziam isso aí. Realmente o negócio era assustador e foi assustador lá. A Inglaterra não tinha condições de manter a Índia e nessa época apareceu Gandhi. O grande, não gente, vamos beber uma cachaça ali, vamos bater uma conversa, um papo. Não vamos não, ao invés de pegar e cortar de todos os ingleses e jogá-los no mar, não. A Inglaterra saiu como quis, da forma que bem entendeu, mantendo toda a sua influência na região. E, para melhorar, ainda pegou um país e transformou em 3. Paquistão, Bangladesh e Índia eram um país só. Criaram uma situação, áreas de conflito para dividir e governar, sempre assim. Se você quer ver um pouquinho como é aquela cultura, assista o filme O Homem que Queria Ser Rei. A Inglaterra, no século XX, a única coisa que faz é mergulhar em picado, perder sustentação, só que ela pensa que é alguma coisa e vive de provocar. E não é segredo de ninguém que entende de geopolítica armamentista que se houver uma guerra total, 5 minutos antes da guerra total, de apertar o botão e mísseis para todo lado, pode mais, chora menos quem pode mais, a Inglaterra vai ser varrida do mapa, porque vai ser o momento de advertência da Rússia para parar o conflito, porque aquilo é uma ilha, aquilo ali é uma ilha, efeito controlado, aquela situação ali te deixa bem cômodo. Eu tenho aqui, deve ver aqui, existe aqui uma velha série de medidas que eu não vou ler aqui sobre a OTAN, porque, eu vou dizer aqui, existe uma fonte consultada por um meio russo, disse que há um plano britânico para enviar uma força expedicionária da OTAN à Ucrânia, criar uma zona de exclusão aérea e destruir as capacidades ofensivas da Rússia. Esse cenário seria completado em maio de 2024. Está previsto também transferir em segredo que está escrito aqui, né? Imagina. Forças da OTAN altamente manobráveis à Ucrânia, das regiões fronteiriças, Romênia e Polônia, 2 exércitos para ocupar linhas defensivas ao lado, na margem direita do rio Dnieper. Mas também não exclui um ataque preventivo às forças armadas da Moldávia, a Moldávia e a Romênia, 2 países de Moldávia, então, as forças russas que estão na Transnistria, um enclave ali em si, perto da Romênia, com a Ucrânia. Isso tudo já encheu o saco. E eu acho que o mundo só terá paz a essa altura do campeonato com Sarmate no meio de Londres. Parece que a Inglaterra tem um cenário ideal para dar um reset na humanidade, colocar as coisas no seu devido lugar. O lugar é uma ilha remota, desinteressante, com vegetação rala e habitada por gente que não faz a mínima falta no planeta. Eu estou tratando o inglês como ele trata o mundo. Lamento. Sorry. Isso sem contar com o fator revanche, a desforra de tudo que essa turma aprontou no planeta nos últimos 3 séculos. A Rússia tem seus mísseis apontados primeiramente para Londres, para a City, para a Inglaterra. Proximidade, devastação e efeito. Além do fato de, como está numa ilha, já tem tudo sob controle, isolado. Portanto, num processo onde você vai ao extremo, alguém tem que baixar a carta, alguém pagou para você mostrar a carta, a Rússia, quando mostrar, não vai se fazer advogada. Primeiro, Sarmate é em Londres. Primeira explosão vai ser em Londres. Vai ter 5 minutos. O tempo é relativo. Tempo é relativo. O espaço pode ser curvo, mas o tempo é relativo. Einstein sempre falou sobre a relatividade. E, brincando, ele falava assim, com uma linguagem muito popular. Você é apaixonado por uma mulher, por uma menina. Você está vendo como a mulher é sempre o centro da atenção dos homens?
E tem mulher feminista aí seguindo idiotas, né? Fazer o quê? Você é apaixonado por aquela menina, você fica 2 horas do lado dela, parece que você ficou apenas 10 minutos. Como o tempo passa rápido, como você não sente o tempo passar. No entanto, se você pegar a sua mão e colocar em cima de uma chapa quente e ter que ficar com a mão ali durante 30 segundos, não estou falando uma chapa de escaldar, ele vai parecer 2 horas. Então isso aí é a teoria da relatividade, o tempo. Por que eu estou falando isso? Porque provavelmente um ataque a Londres dará 5 minutos de reflexão para o para ou continua. Sistemas murmantes que serão ativados, o sistema da mão morta estará já engatilhado, como sempre existiu, sistema perímetro, as S-500 apontados, S-400, S-300, sistemas complementares, sistemas Kibne, todos os sistemas, os ponta-oca, como eu falei, munição tandem ponta-oca para destruição de mísseis. Isso é aquela história. 5 minutos para rapidamente você fazer a conta. Vale a pena a gente encarar e todo mundo? Ou vamos deixar a Inglaterra aí sozinha? Por isso que Sunak e essa turma de ingleses decadentes, um país altamente endividado, um país com fraquíssimos recursos naturais, que vive da ciranda financeira mundial, que vive dos índices do planeta, do que nós produzimos com o nosso suor, com o nosso sangue, pode ser que vire um grande balão de ensaio para tudo isso. E se não existir amanhã, a culpa não é minha, a culpa é dessa turma. Cobrem a eles, não cobrem a mim.